Pode botar para gravar. Muito bem, amada igreja. Hoje de manhã foi um momento muito bom, muito gostoso da gente estar junto e falar sobre o amor ágape. Se você não pegou a mensagem da manhã, eu te digo que é bom você procurar depois no YouTube. E nessa noite, eu quero te vender uma coisa. Essa noite, eu vou começar essa noite vendendo. Vamos ver quem vai querer comprar. Você chegou agora na loja, na concessionária, numa loja de carros, e eu vou te apresentar um carro. Seja esse carro novo, seja esse carro velho. Eu sou o vendedor, o carro está aqui e você é um potencial comprador. Você acha que eu tenho que te mostrar o que sobre o carro? Eu vou te responder. Eu tenho que te mostrar, que te convencer, mostrando a você as vantagens que você vai ter em comprar aquele carro. Aquele carro não pode ser apenas um bólido de 4 rodas apto a levar você do ponto A ao ponto B. Não. Ele tem que ter aquilo que o povo vai chamar aí de o plus a mais, não é isso? Você quer se encantar com o design do carro? Você quer se encantar com a potência do carro? Com o ronco do carro e agora com os carros elétricos, com a falta do ronco, com o silêncio dos carros? Você quer se encantar com a economia do carro? Eu digo para você, olha, esse carro pode fazer até 17 quilômetros por litro. E você diz, rapaz, você quer se encantar com a possibilidade de usar mais de um combustível? Então, é flex. Você pode usar gasolina, mas a gasolina está meio cara. Você também pode usar o álcool. E teve uma montadora que chegou alguns anos atrás a sair de fábrica um carro Tetra Fuel, lembra disso? Tinha até GNV de fábrica. Ou outras tecnologias como o elétrico. O elétrico, não, você não vai gastar nada com gasolina, não polui. Olha só, você está contribuindo para o meio ambiente, o carro elétrico não polui. Cá para nós, não polui enquanto está andando. Agora vai ver na hora de descartar aquela bateria gigantesca dele, enfim, né? Não estou aqui para estragar a venda de ninguém, estou aqui fazendo a minha. Então veja, nós temos, na hora de comprar um bem, seja ele qual for, nós temos que considerar os prós e os contras. E você vai chegar numa loja, agora vamos sair do automóvel, vamos chegar numa loja tipo a Casas Bahia, Ponto Frio, que agora é só ponto, já não é mais frio, a Tele Rio, uma loja dessas grandes aí do varejo. Você vai chegar lá naquela loja e vai dizer, preciso de um notebook para o meu filho, para a minha filha estudar. Você não sabe, mas de repente o vendedor tem uma margem maior de comissão para ele no positivo do que no Dell, no positivo do que no HP, entendeu? Então, por mais que você já saia de casa com o teu dever de casa feito, olha, eu estou entre esse e esse, ele sempre vai olhar para o positivo e vai dizer, não, mas esse positivo aqui é bom igual. É tão bom quanto o Dell, é tão bom quanto o Asus, é tão bom quanto o HP. O sistema dele, é um Linux, mas o que que tem? Todo mundo está usando Linux, é maravilhoso. E ele começa a falar, quando você dá pela coisa, você está enredado. Você sai da loja de carro usado, com um Maré 98, achando, fiz um negoção. Ou você sai daquela loja com um notebook 0 bala, escrito positivo, mesmo que você tenha ido lá para comprar
Dell, HP, Asus ou qualquer outra marca. Por quê? Porque o vendedor se superou e conseguiu te mostrar as vantagens. Mas o meu negócio aqui não é vender notebook, embora eu soubesse vender notebook. Meu negócio aqui não é vender carro. Meu negócio aqui hoje, o meu objetivo com os irmãos hoje não é propriamente uma mensagem, mas aqui hoje nós vamos tratar das vantagens, ou por assim dizer, os resultados que temos na fé em Jesus. Isso aqui é aulão hoje de EBD. Aulão. Resultados que temos por crer em Jesus. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, já que todo mundo aqui é crente, como você apresentaria Jesus, como você apresentaria o Evangelho a alguém? O que você pensa que faria o olho da pessoa brilhar ao pensar sobre o Evangelho, ao pensar sobre o Senhor Jesus? Primeira coisa que eu tenho a dizer para os irmãos é que o que vai brilhar, que vai fazer o olho da pessoa brilhar, para começo de conversa, assim como um bom vendedor, é você. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se você estiver cheio do Espírito, se você estiver com o seu coração de verdade, crendo naquilo que você está apresentando, com o seu coração cheio de amor por Jesus, você já está largos passos à frente. Você é alguém que verdadeiramente faz parte. Cristo está em você e você está em Cristo. Essa é a primeira coisa. Se é para falar por falar, experimente primeiro buscar o Senhor. Senhor, me ajuda a falar. Eu amo o Senhor. Eu conheço o Senhor. Eu realmente creio neste Evangelho. Eu desejo estar com o Senhor todos os dias da minha vida. Só me ajuda agora a destravar a boca para falar do teu Evangelho. Essa é a primeira coisa. Agora que você já se tornou alguém que pode compartilhar, porque tem o coração cheio, já percebeu isso? E observe que eu não usei o termo, se é para falar sem estar com o coração cheio, não fale. Não, eu não vou falar isso. Se você não está com o coração cheio, mas sabe relacionar e correlacionar o Evangelho com a vida da pessoa, faça. Porque o Evangelho é a boa semente, você não sabe onde você está lançando. O ideal, o perfeito, o bom, o desejável é que você esteja cheio, que você esteja pleno, mas até no momento de dor a gente pode e a gente deve falar do Evangelho de Cristo, porque Ele é a santa semente de Deus. E a gente não sabe como vai crescer essa semente. Dito isso, agora nós vamos partir então para alguns textos bíblicos e vamos meditar sobre alguns resultados da fé no Senhor Jesus. Quem vai definir quais são esses resultados? Não sou eu. Não é você. Não é a pessoa que está ouvindo. Quem vai definir os resultados é o próprio Senhor Jesus. Por isso vamos ouvir da boca do próprio. Vamos começar, eu estou na NVT. Vamos começar em João, capítulo 6, versículo 35. Vamos ver que vantagem, que resultado o Senhor Jesus nos apresenta sobre o crer nele. Vamos ler todos juntos? Está aqui atrás de mim, vamos comigo. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Preguei esse versículo alguns domingos atrás e falei bastante sobre ele. Quem vem a mim nunca mais terá fome e nunca mais terá
sede. A fome aqui é aquela fome espiritual. Todo homem, toda mulher, toda pessoa sobre a face da terra tem uma necessidade, mas uma necessidade profunda por significado, por amor, uma busca tremenda, que o seu coração ele tem um vazio do tamanho de Deus. E muitas vezes nós vemos as pessoas, e até a gente julga as pessoas pelo que elas fazem de errado. Ah, mas fulana é um namorado atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. O que você acha que a fulana está fazendo? Namorando com um, com outro, com outro, com outro. Ela quer viver uma vida assim errática? Você acha que ela quer viver uma vida dissoluta? Ela está procurando algo. Ela está procurando amor. Falamos sobre o amor nessa manhã. Ela está procurando o amor de Deus, o ágape. Mas tudo que ela sabe humanamente procurar é o amor dos homens. É o eros. E o amor dos homens não pode preencher o que só o amor de Deus pode preencher. Essa fome só vai ser saciada pelo Senhor Jesus. E que vantagem maravilhosa, que resultado maravilhoso é sentir finalmente o preenchimento da sua alma e dizer: eu sou amado, sou amada. Tem gente por aí buscando significado em tantas coisas, mas que só vai encontrar quando tiver um encontro com Ele, com o Senhor Jesus. Você conhece, e eu conheço, gente vazia. Renato Russo escreveu uma frase numa das suas músicas que ele, na verdade, tirou de uma outra fonte, de um poema. Ele dizia assim: já estou cheio de me sentir vazio. Teu corpo é quente, estou sentindo frio. O que ele está falando? Exatamente de se sentir vazio e tentar buscar esse preenchimento no outro. Mas não há homem, não há mulher sobre a face da terra que possa preencher o vazio que só Deus pode preencher. Você conhece alguma pessoa vazia? Uma pessoa que anda buscando em caminhos errados? Em letra de pagode aí, como o povo diz, né? Usando e sendo usado, aí eu me afogo num copo de cerveja, que nela esteja a minha solução. Quantos aí hoje não estão fazendo exatamente isso? Buscando no álcool que a sua dor suma por algumas horas, buscando nas drogas que o seu vazio seja deixado num canto, enquanto ele viaja em alucinações. Isso é desespero. Isso não é outra coisa senão desespero. Irmãos, vamos parar um pouco de julgar os desesperados e vamos olhar para eles com o olhar do que eles são. Eles são desesperados. Uma pessoa que não consegue se conter, que tem uma namorada na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, outra na sexta, é um desesperado. Uma pessoa que está buscando caminhos errados na sua vida, o álcool, a droga, o jogo do tigrinho, está desesperado. Principalmente a galera do tigrinho, porque acha que vai ficar rico com aquilo ali e, ficando rico, vai conseguir suprir todas as suas necessidades. Só em Jesus. Quem vem a Jesus nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Isso já é maravilhoso. Mais um pouco adiante, nesse mesmo capítulo, em João 6,47, nós vamos ver um outro resultado que só Jesus pode dar, só Ele pode garantir, só Ele pode oferecer. A Fiat não pode, a Volkswagen não pode, a BYD não pode, a Dell não pode, a Positivo muito menos. João 6,47, vamos ler todos juntos? Em verdade, aliás, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim tem a vida eterna. Meus irmãos, o povo aí fora tem uma frase que é a seguinte, mais um dito popular. Eu gosto de usar os ditos populares porque eles ilustram bem.
dito popular que diz assim: duas coisas na vida são inevitáveis, a morte e os impostos. É isso que o povo fala? Infelizmente é assim mesmo. Mas para a morte tem solução. Porque o Senhor Jesus, Ele dá a promessa da vida eterna. E Ele pode ofertar, Ele garante: eu lhes digo a verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Observa que Ele não está dizendo terá. Ele não está dizendo talvez tenha. Ele está dizendo já tem a vida eterna. Quem tem Jesus tem tudo. A vida eterna está garantida. Ao fechar os olhos deste lado da eternidade, e eu dizia isso sexta-feira ou quinta, no enterro, exatamente dessa forma. Estamos na eternidade, estamos no caminho da eternidade. E desse lado de cada eternidade, um dia fecharemos os nossos olhos para abri-los em definitivo no nosso destino final. É aqui, é agora, é desse lado aqui da eternidade que a gente define qual será o meu destino final. Como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde. Então hoje é o tempo de ouvir a voz de Deus e de crer nessa promessa. Digo a verdade: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem é de Jesus, quem está com Cristo, quem é de Jesus, quem tem Jesus no seu coração, quem está em Cristo, quem tem o Filho, tem a vida, e a vida é eterna. Ele mesmo disse isso: eu dou a vida eterna. Existe alguma vantagem maior do que essa? Quantas pessoas hoje aí estão buscando, voltando novamente ao exemplo dos desesperados? Falei dos desesperados que estão à busca de amor, falei dos desesperados que estão à busca de silenciar os próprios pensamentos, né? De mortificar os pensamentos com álcool, com droga, com tanta coisa. Mas e aqueles que estão desesperados por saber que a sua vida é finita? Muitos estão buscando em coisas aí que não levam à vida eterna. Em doutrinas e em entendimentos. Não, eu vou buscar aqui porque me disseram que é possível fazer igual no videogame, né? Morreu, vamos recarregar. Outra vida. E outra vida. Também, outra vida. Outra vida. Morreu. Deseja continuar? 10, 9, 8, igual ao videogame. Na reencarnação. Mas Hebreus diz que ao homem é dado viver apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Jesus dá a vida eterna. Você quer a vida eterna? É com Ele. Não tem outro caminho. É com Ele. Ele também nos diz uma outra coisa, um outro resultado de crer nele, que está em João capítulo 11, versículo 25. Nós vamos ler juntos também. Eu quero que você leia comigo, para você depois não dizer: não sabia. Não, tá, olha lá, você leu comigo. João 11, 25. Vamos juntos? Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Ou eu gosto, aí eu já vou gostar mais da versão tradicional, né? Quem crê em mim tem a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Mas isso daí qualquer pessoa pode dizer, qualquer pessoa pode afirmar um negócio desse. E daí, quem garante? Esse capítulo 11 aí, está acontecendo algo interessante. Havia um homem que morava na cidade de Betânia, o nome dele era Lázaro, ele era amigo do Senhor Jesus, ele tinha morrido, estava morto há 4 dias. Morto e enterrado há 4 dias. E o Senhor Jesus, em meio a todas as conversas que rolaram ali na porta do túmulo, ele fala isso para uma das irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o contexto não foi da boca para fora, não. O contexto foi assim: tinha uma pedra enorme assim, fechando o túmulo. Uma pessoa não conseguiria abrir aquele túmulo, porque havia
vários nichos onde eram colocados os mortos, então era um negócio que precisava de segurança, de um peso, até para não contaminar, para não ser de fácil contaminação para dentro, para fora. Aí o Senhor Jesus vira para os discípulos, para a turma que está ali fora, e diz assim: abre aí o túmulo, tira a pedra. Senhor, a própria irmã, Senhor, espera aí, já tem 4 dias, já cheira mal. Eu não tenho te dito que se creres, verás a glória de Deus? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Confia no Pai. E eles abrem o túmulo. Contra todas as expectativas, eles abrem o túmulo. Pastor Marcos, se eu estivesse lá, você abriu o túmulo? Eu tenho dúvida se eu abriria aquele túmulo. Eu ia ficar de longe olhando, ficar assim. Eu, hein? Abrir túmulo 4 dias depois? Esconder a cara aqui? Não é possível. Meu irmão, tem que ter muita fé. Mas ele afirmou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele não ficou na afirmativa, não. Ao abrir o túmulo, ele manda: Lázaro, vem para fora. E adivinha quem saiu de dentro do túmulo? Andando. Lázaro. Jesus é a ressurreição. Ele é a vida. Observe que ele havia prometido, no versículo que citamos anterior, a vida eterna. O que é a vida eterna? O que a gente pensa sobre a vida eterna? A gente pensa em fechar os olhos nessa realidade e um dia, haverá uma ressurreição de todos sobre a face da terra. Alguns serão ressuscitados para a glória eterna no céu com o Senhor e outros para o inferno, infelizmente. É isso que a gente pensa. Na ressurreição dos últimos dias, Jesus dá a vida eterna. A partir da ressurreição do último dia. Não. A conversa foi essa aqui, em João 11. É por isso que eu fiz questão de ir lá primeiro para depois vir aqui. Porque a conversa com a irmã de Lázaro foi exatamente essa. Teu irmão há de ressuscitar. Ah, eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Marta, preste atenção. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele mostra ali ao vivo, para quem quisesse ver, e até para quem não quisesse, que ele é a ressurreição e a vida. Que quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, o que você perde por crer em Jesus? Nada, mas temos tanto a lucrar, temos tanto a ganhar, temos tanto. E se temos tanto, por que temos falado tão pouco dele? Por que temos nos lembrado tão pouco dessa realidade para abrir os nossos lábios e dizer para os outros: ah, eles não vão crer, ah, é difícil, ah, aquela pessoa não vai crer. Isso é com a pessoa. Você abre a tua boca e fala. Que a pessoa pode até fechar o coração, mas o Espírito Santo está lá, está falando, ele está dando testemunho da palavra dele, não deixa de falar. Então já vimos aqui algumas vantagens, alguns resultados de crer nele. Acaba com aquela fome, aquela sede da alma. Garante a vida eterna. E garante, ele mostra que ele é a ressurreição e a vida. Agora, e no porvir, e para sempre, e para todos sempre. E no próximo versículo, Vânia, versículo 26, ele continua: quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Marta é a irmã de Lázaro que está conversando com ele. Ele repete aqui, praticamente aquilo que ele disse em João 6,47, que quem crê em mim tem a vida eterna. Ele está dizendo para ela de outra forma: quem vive e crê em mim jamais morrerá. Ah, pastor, então quer dizer que quem crê em Jesus hoje vai ficar para a semente, nunca mais vai morrer pela eternidade? Não. A gente vai ter um hiato, vai ter um tempinho entre fecharmos os nossos olhos aqui e a ressurreição. Mas ao fecharmos os nossos olhos, o que vai acontecer? Ah, não sei, pastor, fica lá no cemitério, dorme ao sono da alma? Não.
ali a gente já vai imediatamente para a presença do Senhor. Ainda não é o destino final. Vamos para aquilo que a Bíblia chama de o estado intermediário da alma, que é na presença de Deus. Mas o estado final, quando vier um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém vindo, descendo, e Deus habitando no meio do seu povo, isso aí é que há de ser a glória. Mas o que a gente vai experimentar ao fechar os olhos e estar com o Senhor já é maravilhoso demais. E o Senhor vai dizer algumas coisas do tipo, olha, ali toda lágrima será enxugada. E não haverá mais choro, e não haverá mais tristeza, e não haverá mais dor. Isso são promessas do Senhor, porque Ele promete que quem crê nele jamais morrerá para sempre. Deus seja louvado. Um pouco mais além, João 12, 44, ele vai nos esclarecer uma outra coisa. Vamos ler todos juntos. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. 1 João vai dizer isso às avessas, vai dizer a mesma coisa ao contrário. Na carta de 1 João, se não me engano, no capítulo 1, vai dizer: quem tem o Filho tem também o Pai. É isso que o Senhor Jesus está nos garantindo. Nós somos, e também o Evangelho, o próprio Evangelho que estamos aqui, o Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que esse versículo diz? Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou, quer dizer o seguinte: vocês têm uma filiação. Quem crê em Jesus, quem tem Jesus, quem é de Jesus, quem está em Cristo, é filho de Deus. Não se enganem. Ah, não, mas todo mundo é filho de Deus. O povo diz aí, olha, eu também sou filho de Deus. Não é assim que a Bíblia diz, tá? O que a Bíblia diz é o seguinte, que todo homem, toda mulher foi criado por Deus. Portanto, somos criaturas, nascemos como criaturas de Deus. Porém, quando nós recebemos a Cristo e dizemos, eu recebo Jesus no meu coração como meu único e suficiente Salvador, e agora a minha vida é dele, a vida dele é comunicada para mim e a minha vida é comunicada com ele, eu agora, ele é a videira e eu estou recebendo, como vara da videira, estou recebendo o fluxo que vem de vida da videira. Eu agora estou sendo alimentado pelo fluxo da eterna videira que vem e me alimenta, que me dá vida, que me vivifica. O que acontece? O que ele é, eu sou. Ele é santo e por isso eu sou santificado. Ele é filho de Deus, o primogênito dentre os mortos. Eu sou feito nele, filho de Deus. E tenho uma esperança de que, como ele é o primogênito dentre os mortos, ele também ressuscitou e eu ressuscitarei com ele no último dia. Deus, o Pai, é Pai dele e nele eu sou filho de Deus. Não é pouca coisa não, meus irmãos. É uma filiação celestial, é bênção demais. Bênção demais. Um pouco mais além, 2 versículos além, no versículo 46, João 12, 46. Como resultado disso tudo que a gente está falando até agora. Olha lá o que diz o versículo que nós vamos ler. Vamos juntos? Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão, ou nas trevas, como diz a versão Almeida. Jesus é luz, Ele é o Senhor da glória, Ele veio como luz para brilhar no mundo de trevas. E o que é que Ele diz para os seus discípulos então? Ele diz, vós sois a luz
do mundo. Lembra que eu falei ainda agora das varas da videira, eu enxertado na videira, recebendo a seiva e recebendo dela. Se ele é luz, por causa dele eu estou sendo feito luz também. E luz é para iluminar, meu irmão. Primeiramente, ilumina o nosso caminho. A gente já não anda mais tropeçando nas trevas. A gente não anda mais confortável nas trevas. A gente não anda mais satisfeito de estar escondido nas trevas para ninguém ver as obras malignas que nós fazemos. Mas hoje a gente olha para trás, aqueles de nós que verdadeiramente se converteram e que vieram de uma vida dissoluta e olham e dizem: que vergonha, não era eu. Não é possível que era eu que fazia aquelas coisas. Por quê? Porque você cresceu, amadureceu e agora está cheio de nada. Está cheio de homem velho. Essa semana aconteceu lá em Brasília, não sei se vocês acompanharam, um evento político enorme que aconteceu. E o bafafá da semana lá em Brasília está sendo que um monte de políticos que esteve se reunindo ali essa semana, movimentou os bordéis da cidade de Brasília. O que quer dizer que isso não é coisa de garoto não, que desde garoto eles continuam fazendo. Praticavam as trevas na juventude, agora que são adultos, alguns até velhos, continuam praticando as mesmas trevas. Por quê? Porque não tem luz. Mas o crente que estava de acordo com as obras das trevas, hoje ele é luz e ele olha para aquelas coisas e ele diz: não era eu, não é possível. Como pode? Cristo me livrou. Por isso eu digo que eu gosto daquele cântico, né? Do Te Agradeço. A gravação original do Te Agradeço, lá no comecinho dos anos 90, começa com uma declaração: Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre nessa noite, ó Deus, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Onde estaria Marcos C. se não fosse o Senhor? Onde estaria Letícia? Onde estaria eu? Onde estaria Valdeir? Onde estaria Regina? Onde estaria Elton? Onde estaríamos se não fosse o Senhor? Se não fôssemos iluminados pela luz do Senhor? Estaríamos vivos? Em que condições? Em quão densas trevas estaríamos caminhando hoje? Se dependesse somente do nosso coração humano e falho e pecador. Só Jesus pode iluminar e afastar as trevas e afastar a escuridão da vida do ser humano. Esse é um dos resultados mais benditos que nós podemos ter por crer no Senhor Jesus. Você tem visto alguém andar em trevas? Alguém da sua família? Um amigo? Um inimigo declarado? Alguém que não gosta de você? Você quer ver uma maneira de você identificar de maneira muito fácil, uma pessoa que está em trevas? A pessoa que está em trevas diz assim: eu detesto esse negócio de evangélico. Evangélico é a coisa mais baixo nível que tem, é uma gente negacionista, é uma gente que não tem estudo, que não tem entendimento. Algumas semanas atrás saiu uma atriz aí que mora lá em Portugal, está morando lá em Portugal, falou cobras e lagartos dos evangélicos. Por quê? Porque está em trevas. Porque vive uma vida de trevas. Ela não quer saber da luz. A luz incomoda, ela queima os olhos de quem está acostumado com trevas. Que Deus tenha misericórdia dessa mulher, porque ainda está em tempo dela ver a verdadeira luz do Senhor Jesus. E já pensou que bênção que ia ser se esta criatura tem um encontro com o Senhor Jesus e daqui a pouco ela vai desdizer tudo. Olha, uma vez eu falei que eu detestava o evangelho. Hoje eu me arrependo tanto. Eu amo Jesus. Jesus é a luz da minha vida. Vocês precisam conhecer esse Jesus. Já pensou? Que bom poder ouvir isso. Que Deus tenha misericórdia dela, que ela possa viver isso na vida dela. Tem uma outra atriz aí muito famosa que se converteu e que dá um testemunho tão bonito, tão gostoso de ver, né? Que é a Karina Bach.
Ela fala, ela tem lá o podcast dela, e ela fala de Jesus com um carinho, com um amor. Alguém que se converteu de fato ao Senhor. Karina viu a luz. Tantos aí na minha família, na sua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, andando em trevas. E só sabem odiar a luz. Que Deus tenha misericórdia deles e que possa usar você e eu também, para que nós possamos iluminar essas vidas. A última verdade que eu vou trazer nessa noite, o último resultado maravilhoso que podemos e devemos ter como resultado de crer no Senhor Jesus. Está em João. Tudo isso aqui que eu tirei está lá em João. João 14, 12. Aqui é com a gente, tá? É comigo e é com você. É um desafio. Aqui é um desafio grande. Por isso você vai ler comigo. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o meu Pai. É com você. É com você que já veio a Jesus e teve a sua fome saciada e a sua sede também. É com você que veio a Jesus e ganhou dele a vida eterna. É com você que crê em Jesus e que sabe que ainda que esteja morto, viverá. E comigo também. É com você que é filho de Deus, porque crê em Jesus. É com você que viu a luz, que foi iluminado e que está refletindo essa luz no mundo. É com você, é comigo. Ele prometeu. Tudo o que Ele prometeu, Ele deu. Tudo o que Ele nos prometeu, Ele nos dá livremente. Nós temos a vida eterna. Nós temos a luz de Deus na nossa vida. Nós temos uma garantia de que Ele vai nos preparar lugar. Nós temos a vida eterna, ainda que estejamos mortos, viveremos com Ele até que Ele venha. Tudo isso que foi falado aqui, nós já temos. Mas o passozinho difícil para muitos, crer nessa verdade aqui. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. E até maiores. E por que ele disse o final? Olha lá, pois eu vou para o Pai. Na versão Almeida diz, pois que eu vou para junto do Pai. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que o ministério dele na terra estava encerrado, ele ia subir para o Pai e ia mandar para a sua igreja um ministério novo. O ministério do Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita na vida de todo aquele que nele crê. E que nós, mediante a unção e a ação do Espírito de Deus, a partir de então a igreja é as mãos de Jesus no mundo. É a boca de Jesus no mundo. São os pés de Jesus no mundo. Como ele disse que ele é a luz do mundo, nós hoje somos a luz do mundo. Não porque nós sejamos muito capazes, mas porque ele nos capacita para isso. Ah, mas eu não consigo ser como Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quantas vezes eu vou ter que dizer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele não prometeu? Se ele prometeu, tudo que ele prometeu ele não cumpre? Alguma promessa de Deus já caiu em terra e deixou de ser cumprida? Então toma posse, meu irmão, dessa palavra. Nós faremos as mesmas obras que Jesus fez, pela instrumentalidade de você na mão de Deus, do Espírito Santo usando a tua vida. Você vai expulsar demônios. Você nem sabe, de repente nem sabe que está enfrentando oposição de Satanás com aquele teu chefe que você acha que só é chato e te perturba. De repente é Satanás usando aquele homem. E pela oração
e pelo teu bom procedimento, você está negando Satanás e você está destruindo as obras do diabo. Por falar de Jesus, você está desviando os pés que estavam certos no caminho do inferno, a um passo do abismo. E por tua causa, aquela pessoa que estava indo para o inferno pode se voltar para Jesus. Você e eu temos uma grande comissão, e nós gostamos sempre de dizer a grande comissão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É bonito falar isso, mas por que fazemos tão pouco? Por que não temos feito isso, os pequenos passos? Quando a gente pensa ir por todo mundo, aí você pensa, não, isso é lá com o missionário vai por todo mundo, o missionário vai lá para o Cariri, para o sertão do Cariri, o missionário vai para o Haiti, o missionário vai para a China, vai para os países islâmicos, e você vai para o trabalho, e você vai para a sua escola, vai para a sua faculdade, você vai para o mercado, onde você chama o caixa do mercado já pelo nome, o mercadinho da esquina, você vai na sua casa, na sua comunidade, na sua vizinhança. Tem uma promessa pendente lá, ó. Fará as mesmas obras que tem realizado e até maiores. Deixa Deus te usar. Permita-se ser usado pelo Senhor. Permita que essa promessa seja cumprida por Deus na tua vida. Seja instrumento na mão de Deus. Vimos tantas vantagens, tantos bons resultados de crer no Senhor. E tudo que nós lemos aqui até então nós recebemos. É isso mesmo, Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho uma promessa. Eu sou luz. Viverei eternamente. Falta ainda isso aí. Bota em prática. Faça as obras do Senhor. Porque isso também é um resultado de crer no Senhor Jesus. Vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com o Senhor. Senhor, graças te damos por essa palavra dessa noite. Nós possamos colocar em prática, não apenas ouvir falar, mas praticar. Obrigado por todas as ricas promessas, por todas as bênçãos que o Senhor falou para nós nessa noite. E ajuda-nos, Senhor Deus, a tomar posse dessas bênçãos, a nos aperceber, Senhor Deus, porque o mundo quer nos distrair dessas verdades. O inimigo quer que nós não tenhamos essas coisas na nossa mente. Ele quer tirar isso da nossa mente, do nosso coração e nos deixar pensando em outras coisas, em coisas vazias. Nós possamos olhar para essas verdades, nos agarrar, nos abraçar a elas e praticá-las todos os dias. Sê com a tua igreja, Senhor. Traz a nós um espírito verdadeiramente de renovo todos os dias. Que cheguemos à maturidade e que possamos praticar tudo isso que nós trabalhamos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós assim clamamos. Amém e amém.